tudo bem, pessoal? Uma dúvida muito frequente para uns e não para outros. Você que tem a dúvida sobre sintomas de mediunidade. Será que eu sou médium? Como que eu posso saber? São sintomas simples. Você começa a ter sonhos, então você acorda e fala, não, foi só um sonho. Não, não foi só um sonho. Passe a analisar ou a deixar um papel e uma caneta do lado da cama, passe a anotar as mensagens que foram passadas. Isso já são sinais, tá? Você chega num local ou até mesmo na sua casa, começa aquela abrição de boca, ou de repente começa a sonolência, enfim, aqueles bocejos constantes. Isso significa que você está sentindo a energia do local. Dores de cabeça constantes, quando você sabe que você não tem problemas de enxaqueca ou de dores de cabeça. Esse também é um grande sintoma. Do nada, aquela irritabilidade. Qualquer conversa, qualquer comentário, às vezes em casa, com um amigo, ou está até mesmo numa reunião espiritual. Não é uma simples reunião espiritual. Tem espíritos ali, tem espíritos afins. Então, isso também se dá uma certa irritabilidade. Chega num local, sente arrepios, de repente. Aí você pensa assim, só uma impressão. Não, não é só uma impressão. Hoje aconteceu, há uns tempos atrás aconteceu. Então você vai analisando esses sintomas. Premonições, visões. Olha, eu tive uma visão, uma premonição. Será que vai mesmo acontecer? Será que é coisa da minha cabeça? É a primeira coisa que o médium fala. Deve ser coisa da minha cabeça. Só que passa o tempo, a coisa acontece e você fala, meu Deus, eu senti, eu vi, eu vivenciei, eu sonhei. Porque quando acontece o médium não acredita, ele nem sabe que ele é médium. Tem também o que nós falamos que é médium esponja, né? Ele chega num determinado local, ou até mesmo está ali num momento familiar ou com alguns amigos, começa a ter uma situação, ou seja, o médium esponja. Toda a negatividade do local passa para ele. Ele sai irritado, enquanto todo mundo sai bem. As pessoas estão rindo, falando de outras coisas, mas ele sai de forma carregada e não entende o porquê. E aí ele fala, tá todo mundo bem, só eu que estou assim. Ou até mesmo quando ele sabe que tem uma situação de conflito e numa determinada conversa ele não fica bem, ele se sente carregado, ele se sente com uma carga mais densa e aí ele não entende que ele é aquela pessoa que puxa a energia negativa do outro, tá? É o que nós falamos que é médium esponja. Você chega num determinado local, uma determinada situação e começa a sentir enjoos, mas enjoos sem motivos. Você não comeu nada, ou você não está sentindo um cheiro, por exemplo, um perfume enjoativo, aí você começa a ter enjoos constantes, também é um sinal. E uma coisa que é muito frequente, muito constante, seria a dificuldade ao convívio familiar, tá? Aquela pessoa que no meio familiar sai discussão, sai irritabilidade, ela não consegue o convívio, ela não consegue relaxar, sentar no meio familiar, assistir uma televisão. Há sempre uma dificuldade, ela não consegue ficar perto, não consegue ter diálogo, não consegue conviver. Ou seja, tem espíritos ali, vamos falar energias, né? Fica mais prático. Tem energias que não deixam com que ela tenha uma relação saudável, seja com a família, seja com os amigos. Então isso é a dificuldade no convívio, tá, pessoal? Poderia ficar aqui falando horas, uma tarde inteira sobre os sintomas da mediunidade, mas muitas vezes a pessoa é médium, não acredita que não sabe nem o que é mediunidade, tem todos esses sintomas e às vezes luta contra isso, né? Então se você sente alguns desses sintomas, vá se conhecendo, vá analisando e entenda que ser médium é normal, tá bom? Esse é um conselho
da Priscila Baston, sacerdotisa cigana, oraculista, maga da magia divina, enfim, sou uma estudante da espiritualidade. Estou hoje deixando essas dicas sobre sintomas de medianidade para você. Um beijo no seu coração. Se inscreva no canal.